Olá pessoal do nono ano, tudo bem? É um prazer estar de volta com vocês aqui. Hoje a gente vai trabalhar então a disciplina de Geografia, tranquilo? E especificamente o capítulo 13, que retrata sobre a China, o despertar do dragão. Tá ok? Então, pessoal, eu vou pedir que vocês copiem esse conteúdo aí no próprio caderno de vocês, porque no momento que vocês estão copiando, automaticamente vocês estão estudando. Então, isso vai auxiliar vocês quando realmente tiverem que estudar pesado nas avaliações, certo? Qualquer dúvida que surgir, podem perguntar. E se tiverem vergonha, podem estar perguntando no privado. Estarei aqui para tentar tirar as dúvidas e ajudar a todos vocês, tranquilo? Dando início aqui então, pessoal, vamos lá. Os aspectos gerais. Os aspectos gerais da China, pessoal. A China, ela é o terceiro maior país do mundo, certo? Ou seja, tem um vasto território, um território bem grande, né? Porém, pessoal, ela é o país mais populoso do mundo. Cerca de 20% da população mundial vive na China, tranquilo? Ou seja, é muita gente em um único lugar. A China, pessoal, ela é dividida em duas regiões naturais. É o que nós chamamos da China Ocidental e a China Oriental. E como há essas divisões, pessoal, naturais? A China Ocidental, ela possui um clima desértico, certo? Semidesérticos e montanhosos. Tem um baixo índice pluviométrico, ou seja, chove muito pouco, pessoal, e os ventos lá são bem secos, certo? Ela é menos populosa, porém também é menos industrializada, mas é rica em recursos naturais, como o petróleo, certo? E possui áreas agrícolas irrigadas. Já na China Oriental, pessoal, ela possui climas temperados, continentais, e também os temperados oceânicos, também os subtropicais e de mansões. Cerca de 90% da população chinesa, pessoal, ela vive na China Oriental, certo? Porém, ela também tem a contradição de ser uma parte mais desenvolvida, ou seja, uma parte mais rica. E ela é rica, pessoal, em recursos minerais, certo? Tem a concentração de indústria e também das zonas econômicas especiais, conhecidas como as ZENs. Aqui eu tenho a China, pessoal, ó, o seu vasto território faz com que ela faça divisa com diversos países, tranquilo? Como Rússia, Cazaquistão, Mongólia, Coreia do Norte, Nepal, Índia, diversos países, certo? Então, vamos lá. Do império ao socialismo. A China, pessoal, ela sai do imperialismo, né, que sofreu lá com a Inglaterra, com o, o Império Britânico, né, até chegar no socialismo de Mao Tse-tung, né? A civilização chinesa, pessoal, ela tem a sua primeira fixação lá nas margens dos rios Azul e Amarelo. Isso por volta dos anos 3000 antes de Cristo. Foi construída, o que todos vocês já devem ter ouvido falar, na famosa muralha da China, certo? Ela foi construída, pessoal, com o intuito de proteger as invasões dos bárbaros, ou seja, quem eram esses bárbaros? Os nômades, certo? E foi sendo ampliada ao longo das dinastias. E a única obra visível, pessoal, do espaço sideral, ela tem cerca de 8.000 quilômetros de extensão. Dizem que quando você está na Lua, você só consegue enxergar a água e a muralha da China. Ela tem uma cultura, pessoal, baseada nos ensinamentos de Confúcio e também de Lao Tse, que é expandido para os territórios vizinhos. Lá pelo século XIX, houve um período de crise e declínio a partir dos contatos que eles tiveram, né, com o Ocidente, devido a acontecer diversas revoltas populares e enfraquecimento da autoridade imperial. Ou seja, até aí, pessoal, a China vivia um processo de império, tranquilo? A dinastia Manchu, o imperador, né, como figura decorativa, houve a partilha do território com várias potências estrangeiras. Mais ou menos o que aconteceu na África e no resto da Ásia, também acontece na China, né? A partilha de acordo com os interesses dos estrangeiros, principalmente os países da Europa.
O fim do Império, pessoal, e o início de uma república. No século XIX, houve uma exploração, principalmente uma exploração dos países europeus, certo? Com o intuito de adquirir maior quantidade de matéria-prima. A gente estudou isso, né? Estavam acontecendo, então, as revoluções industriais, né? E aí, quanto mais colônias tivesse, mais riquezas teria a metrópole. Então, os países europeus, não só os europeus, né? Mas na sua grande maior parte, os europeus, eu posso citar aqui para vocês a Inglaterra, o Japão, a Rússia, os Estados Unidos, o Japão fica na própria Ásia, né? Os Estados Unidos que fica na América, França, foram países que exploraram a China. No início do século XX, houve um movimento nacionalista, que era contrário a essa dinastia Manchu, e também a dominação estrangeira, né? Que foi liderada, pessoal, por então Sun Yat-sen, certo? Em 1911, houve a revolução que foi organizada pelo Partido Nacionalista, Kuomintang, né? Pondo fim ao Império, e aí dá-se início, então, dá-se início, então, ao período de república, certo? E em 1937, pessoal, houve uma invasão japonesa e uma guerra civil entre os exércitos mercenários, né, que eram dos generais, e o Exército Vermelho, dos camponeses, que foi liderado, então, por o então, tido como líder Mao Tse-tung. Após a Segunda Guerra Mundial, na China, houve o fim da Guerra Civil, houve a derrota e fuga dessas tropas de Chiang Kai-shek, né, que era um líder do Kuomintang, que era então dos exércitos dos generais, mercenários generais, para a ilha de Formosa, que fica ali na região de Taiwan. Então foi criado aí, pessoal, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a República da China Nacionalista, que ela então adota o capitalismo. Ou seja, no continente, isso em 1949, o país foi unificado sob o controle do Partido Comunista Chinês, que era liderado por Mao Tse-tung, e cria a República Popular Socialista da China. Então, a gente tem aí, né, a criação da República da China Nacionalista, que vai adotar o capitalismo, e no continente, né, isso na região de Taiwan, e no continente a gente tem um país que foi unificado, só que sob o controle de quem? Do Partido Comunista, né? Que foi liderado por Mao Tse-tung, e cria-se então a República Popular Socialista Chinesa. O socialismo chinês, pessoal. O país estava arrasado após anos de guerra civil, tranquilo? E também a exploração de quem? Daquelas colônias, daquelas potências, principalmente as europeias, mas citando também os Estados Unidos e o próprio Japão, né? Que vão fazer o quê, pessoal? A China, ela então vai seguir um modelo um político econômico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, né, que é liderada então pela Rússia ali, ó. Tiveram como principais medidas a instituição de um único partido, então dois outros partidos foram extintos, houve a planificação da economia, a estatização dos meios de produção, ou seja, tudo que os meios de produção eram estatizados, ou seja, pertenceriam ao governo. Houve uma reforma agrária, a divisão de terras, né, para a população, e a coletivização das terras. Em 64, pessoal, houve divergência entre os líderes socialistas e a China. E aí vai acontecer o quê? Essa divergência que acontece entre esses líderes socialistas provoca, então, a primeira bomba atômica, tranquilo? E em 65, a União Soviética ela não admitia perder essa hegemonia militar sobre o bloco socialista e vai romper laços diplomáticos com a China. Isso tudo por causa dessa guerra, onde a China em 64 teria produzido a sua bomba atômica. Em 1966 até 1976, pessoal, então houve na China uma chamada Revolução Cultural. E o que foi essa Revolução Cultural? Nada mais foi, pessoal, do que camponeses que se mobilizaram, certo? Politicamente, tanto camponeses quanto estudantes, trabalhadores, para poder, pessoal, eliminar das elites, né, tradicionais aquele cenário social e político. Eles também queriam entrar na vida política da China.
Embora tivesse sido um período de violência e crueldade, a Revolução Cultural ela vem transformar a China numa sociedade mais coesa e também solidária, certo? Apresentou membros mais conscientes e com a maior percepção do seu papel social também. Um país, pessoal, e dois sistemas. Após a morte de Mao Tse Tung, que isso acontece lá em 76, houve então o processo de desmaoização, certo? Houve a revolução para a modernidade, liderada por Deng Xiaoping, e em 78 a abertura econômica, ou seja, houve a adoção de alguns mecanismos da economia, né, com o intuito da iniciativa privada. O que quer dizer isso? Capitalismo, né, pessoal? Capitalismo entrando na China. Então, houve a extinção dessas comunas populares, as terras ainda pertenceriam ao Estado, só que o cultivo dessas terras era livre. E aí a comercialização também do restante da produção, né, seria livre. A agricultura era subsidiada pelo governo. Então, houve criação de zonas especiais, né, zonas econômicas especiais, ou seja, houve investimento, dinheiro de capitais estrangeiros e também de incentivos às exportações. Olha, a gente já está tendo desde 78, com a abertura da economia, a gente começa a adentrar aquela visão já de capitalismo. Por isso, é um país, a China, com dois sistemas que, então, dizem que ela, o pessoal, os estudiosos gostam de falar que ela tem uma ideologia socialista, mas ela é capitalista, tranquilo? Porém, pessoal, ainda ficam restícios do primeiro sistema, que é a permanência do sistema, do regime totalitário, certo? Em 1989, pessoal, há uma visita na China de Mikhail Gorbachev. E aí houveram protestos, né, de estudantes contra a corrupção e eles reivindicaram a maior abertura política como a glasnost dos soviéticos. Em resposta do governo chinês, o que o governo faz? Tanques e tropas armadas, né, com o massacre de 2.000 pessoas. É o chamado massacre da Praça da Paz Celestial. O governo chinês responde e acaba matando cerca de 2.000 pessoas. E não houve nenhuma mudança significativa na política. A atração de investimentos, pessoal, houve a liberação econômica, né? A abundância de matéria-prima na China era bem comum, como a gente viu lá, no slide, aos 2 slides anteriores, e a mão de obra era barata, pessoal. Por quê? Nota, a gente falou no início que a China tem 20% da população mundial mora na China. Se você não está contente com o seu emprego na China, está achando que está ganhando pouco, tem 100 pessoas ali querendo aquele emprego. Então, é aquilo ali mesmo, pessoal. A mão de obra é muito barata, é disciplinada e mediamente qualificada, ou seja, ela nem é qualificada e também nem é tão desqualificada. As jornadas elas chegam a atingir cerca de 13 horas diárias, certo? E tem isenção fiscal. Em 1980, pessoal, a economia que mais cresce no mundo e possui o segundo maior PIB do mundo e um dos principais exportadores mundiais da chamada plataforma de exportação. A gente costuma falar, pessoal, que não tem como concorrer com o mercado chinês, porque a China produz em larga escala. Por isso que a maioria dos produtos que a gente vê lá tem o nome Made in China. Eles produzem, eles não visam a qualidade, e sim a quantidade. Por quê, pessoal? Porque tem muita gente ali para comprar, tranquilo? Os produtos made in China são a utilização de mão de obra barata e uma tecnologia de ponta para produtos voltados ao mercado externo, ou seja, lá para dentro, eles não visam essa tecnologia, tranquilo? É somente para exportação. A China na Organização Mundial do Comércio, a OMC, ela ingressa, pessoal, em 2001, certo? E aí houve um grande acontecimento para a economia internacional, né, que demonstra a força, por isso daí o nome de o Grande Dragão. A China e o Brasil, elas começam a estreitar relações desde 2004, com o crescimento dessas relações comerciais, né? Em 2008, 10 das maiores indústrias chinesas já haviam se instalado aqui no Brasil. E em 2009, a China foi o maior importador dos produtos brasileiros e ultrapassou, então, Estados Unidos. Tranquilo, pessoal? A expansão econômica e condições de vida. A China, ela possui a segunda maior economia do planeta.
passando por um processo de desenvolvimento em direção ao interior da expansão no mercado interno, pessoal. Ou seja, ela só estava atrás dos Estados Unidos. Políticas públicas como incorporação de cerca de 300 milhões de camponeses indigentes à economia de mercado. Como eu havia dito, a China tem a maior população mundial, só que muita gente morava onde? Nos campos. A mão de obra é mediamente qualificada, certo? Houve um grande investimento em educação e também na formação de uma mão de obra diligente e disciplinada. Além do retorno, né, pessoal, de estudantes capacitados. Houve também o desenvolvimento da indústria espacial. É o terceiro país a enviar um astronauta à órbita da Terra, né? Os primeiros tinham sido Estados Unidos e Rússia. E o envio também de satélites não tripulados para analisar essa superfície lunar. Então, a China ela começa a crescer também nessa indústria espacial. E a política externa, pessoal, ela foge às questões ideológicas. Compra petróleo, gás, minério e alimentos da Rússia, do Cazaquistão, da Nigéria, da Angola, do Sudão. E a proposta de compra de empresas de petróleo norte-americana. A China ela é um grande aliado do Brasil, pessoal, e na verdade de quase todos os outros países do mundo. Por quê? Como eu havia dito, eu sempre bato na mesma tecla. A China tem uma grande população, então ela precisa alimentar aquela população. O que ela produz lá não é suficiente. A China, por exemplo, compra muito frango, muita carne aqui do Brasil, tranquilo? E também compra muito cimento, porque eles estão sempre construindo, certo? A população, aproximadamente 1,3 bilhões de habitantes, eles estão na China. Como eu havia dito no primeiro slide também, 20% da população. É uma política antinatalista, pessoal, ou seja, preocupação com o fornecimento de alimentos. Eles têm diversos métodos de controle de natalidade. A política do filho único, ou seja, você não pode ter mais de 2 filhos. Caso você tenha um filho, um casal, e caso tenha outro filho, ele vai perder alguns benefícios sociais e até chegar a pagar multas e pode até perder o emprego. Para os casais das cidades, né, atualmente é permitido terem 2 filhos. O controle de divulgação de métodos contraceptivos e esterilização forçada, ele força as pessoas a entrarem no método de esterilização para poder diminuir esse crescimento, pessoal. A China ela tem um crescimento hoje de 0,6% ao ano na sua população. A Índia tem de 1,56% ao ano, ou seja, é mais descontrolado. A consequência da política do filho único é consequência disso, ou seja, você tem uma forte discriminação contra a mulher, preferências por filhos homens, né? Porque os salários são superiores e melhores cuidados dos pais na velhice. E existe lá, pessoal, até assassinato de bebês do sexo feminino. Então, eles fazem algumas coisas bem incomuns assim, no nosso modo de ver, né? O setor primário, pessoal, lá a China ela tem uma economia predominantemente agrícola. 2/3 da população é rural e 52% da PEA, né, que vai estar onde aquele setor agrícola, certo? Essas terras elas pertencem aos estados, porém elas são cedidas aos agricultores para quê? Para que evite esse êxodo rural, evite com que as pessoas saiam do campo para irem para as cidades, para tornar ainda mais superlotadas as cidades. Há uma grande produtividade, pessoal, constante irrigação e emprego intenso de mão de obra, porém essa produtividade não chega a ser suficiente. Por isso que eu disse que a China ainda chega a comprar muita coisa, principalmente alimentos de outros países. É uma mecanização mais restrita. É o primeiro lugar do mundo na avicultura, ou seja, é aquela que mais produz aves em todo o mundo. É tanto que a gente vê algumas gripes aviárias que surgem ali para aqueles países, aquela redondeza da China. Está entre entre os 5 maiores criadores de gado bovino e caprino do mundo, pessoal. E é um dos maiores produtores de petróleo e principalmente de carvão mineral. Tranquilo? A urbanização. 37% da população ela é urbana. Mais de 18 centros urbanos com mais de 2,5 milhões de habitantes. Ela tem grandes cidades, né? Xangai é a mais populosa dessas cidades, que possuem 14,5 milhões de habitantes. É uma metrópole, Xangai é a metrópole econômica do país, né? Concentra cerca de 20% da produção industrial de toda a China. E Pequim é a segunda mais populosa, com 12 milhões de moradores. Talvez seja a mais famosa, certo? É a capital do país. E ela pode chegar, pessoal, a 20 milhões de habitantes nesse ano agora de 2020, certo? A migração de trabalhadores rurais é enorme, pessoal.
Hong Kong pertenceu à Inglaterra até 1997, né, sendo um importante centro financeiro. Hong Kong hoje é um polo de grande importância a nível mundial. E nós temos a região também de Macau, que pertenceu a Portugal até 1999. Já em relação ao meio ambiente, pessoal, a China ela possui sérios impactos. Ó. Se eu tenho muita indústria, há grandes lançamentos de gases de efeito estufa, né? O que vai provocar um rápido consumo desses recursos, principalmente a água e o ar. E aí eu tenho a formação de chuvas ácidas, por ser bem poluído. É o maior consumidor de aço, de cimento, de carvão. Em pouco tempo vai ultrapassar também os Estados Unidos como o maior consumidor de petróleo, pessoal. É muita gente lá. Então você tem um consumismo enorme. São os maiores poluidores do planeta, pessoal. E isso vai gerar diversos problemas para a sua população. É tanto que aquela região eles já têm o hábito de usar a máscara em sair no dia a dia, não só pela contagem de doenças, e sim também para se proteger do ar que é bem poluído, certo? Há um problema de escassez no nordeste do território e a solução é a transposição dos rios amarelos e azul. Existe lá a hidrelétrica de Três Gargantas, que é tida como a maior hidrelétrica do mundo, né? E o saneamento básico, ele é bem falho, isso propicia ao enorme surgimento de doenças. A crise econômica e a repercussão financeira, pessoal. A crise mundial de empresas, empresas estão falindo e gerando o quê? O aumento de desemprego. Bancos, eles estão sendo ajudados, né? O governo tenta ajudar alguns bancos. A China tem um crescimento de 8,5% ao ano, pessoal. A moeda não é livre e convertível, ela vai dar um dólar dá em torno de 6,28 yuan, que é então a moeda chinesa, então ela é um pouco desvalorizada. O governo ele controla os preços dos serviços básicos, que são o quê? Água, eletricidade, combustível, e das tendências também inflacionárias. A crise atinge o país com menor intensidade, pessoal. No fechamento de fábricas, os operários estão retornando para onde? Para o interior, lá para o campo, para trabalhar na zona rural, né? A elevação dos gastos com políticas de bem-estar passou de 1% para 4%, e houve também redução dos gastos com a infraestrutura e projetos de meio ambiente. Isso vem beneficiando as empresas estatais. Em 2027, pessoal, acredita-se que a China supere os Estados Unidos. E em 2050, ela terá o dobro, né, do PIB estadunidense. Então, estima-se que a China seja a maior potência mundial agora ainda em 2027. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí. Vai ficar uma pequena atividade para vocês aí da página 234 e 235. Tranquilo? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.